Bora então, pessoal, para o nosso último bloco da nossa terceira aula, né? Bloco 3.4. Estávamos falando sobre o prazo de finalização do inquérito policial. Conversei sobre todos os prazos com vocês. Relembre e guarde pelo menos os principais, tá certo? Muitas e muitas questões cobrando isso daí, seja de forma direta, seja de forma indireta, né? Às vezes uma ou duas alternativas só já é o bastante você gravar, tá certo? Sobre relatório final, pessoal, também temos que analisar os dispositivos, os parágrafo 1º e 3º do CPP. O parágrafo 1º diz que a autoridade fará minucioso relatório do que tiver sido apurado e enviará ao juiz competente. Existe uma grande discussão sobre isso daqui, né? Deveria mesmo a autoridade policial mandar os autos para o juiz competente? Será que isso faz sentido? Porque, de certa forma, o juiz vai abrir vista dos autos para o MP, né? E o MP que é o dono da ação penal, será que não deveria mandar direto para o MP? Existe uma discussão sim, e inclusive existe até uma resolução no âmbito federal que determina que o delegado federal vai mandar direto para o procurador-geral, mas eu gosto de ressaltar com vocês a redação do 10º parágrafo 1º. Por quê? Porque ela vem em prova e se vier em prova desse jeito aí é o que você vai marcar, tá? Por mais que exista essa discussão, a autoridade fará minucioso relatório e enviará ao juiz competente. Beleza, pessoal? Então, se atentem à letra da lei, porque normalmente é o que te leva pontos numa prova objetiva. E o parágrafo 3º diz que quando o fato for de difícil elucidação e o indiciado estiver solto, né? Se estiver solto, a autoridade poderá requerer ao juiz a devolução dos autos para mais diligências que serão realizadas no prazo marcado pelo juiz. Então, beleza, isso aí confirma aquilo que a gente tinha conversado, de que, estando solto o indiciado, pode haver uma prorrogação de prazo. Eu mando os autos do inquérito para o juiz e falo assim, juiz, ó, não deu para terminar o inquérito, me dá mais prazo, por favor? E ele te retorna com mais prazo. Tudo bem, pessoal? Ainda dentro do relatório final, nós temos que saber que ele é uma peça essencialmente descritiva, tá, gente? Cuidado com isso. Relatório final não impõe pena, relatório final não arbitra multa, relatório final não impõe prisão, por exemplo, prisão preventiva. Pode até pedir, né? Mas não é o objeto dele impor uma prisão preventiva, uma prisão temporária. O relatório final é uma peça descritiva. Vocês vão perceber isso na prática. Você pega um relatório final e olha ele de cima a baixo, você vai ver que ele o tempo todo descreve o que foi feito, né? Iniciou suas investigações por meio disso e daquilo, no dia tal, levantou-se as provas X e Y que apontam para tal pessoa, ou seja, ele descreve uma situação, tá certo? Por quê? Porque o relatório final não impõe pena, ele quer descrever a situação, tudo que foi realizado de diligências, para que o membro do Ministério Público possa ler aquilo e falar, concordo, aceito, quero pegar essas provas aqui, vou usá-las da seguinte forma, beleza? Então, é uma peça essencialmente descritiva. Porém, o artigo 52, inciso 1 da Lei de Drogas diz, caso específico da Lei de Drogas, tá, pessoal? Que o delegado tem que justificar as razões que levaram à classificação do delito. Ou seja, no caso específico da Lei de Drogas, o relatório deixa de ser somente descritivo e passa a ter um cunho também jurídico decisório. Por quê? Porque lá na Lei de Drogas, o que o doutrinador, o que o legislador pensou? Olha, é muito fácil confundir porte de drogas para consumo e tráfico de drogas. Na verdade, isso dá muita confusão prática, né? 100 gramas de droga. É porte, sempre um aluno, principalmente aluno na faculdade, né? Tá começando a ver esses assuntos. Pessoal, 100 gramas de maconha. É tráfico ou é porte para consumo? Eu não sei, ué. Depende da situação. Eu já peguei um caso de uma pessoa que estava com uma quantidade considerável de drogas, né, um potinho, assim, uma marmita indo de uma cidade para outra, mas as circunstâncias me deixavam claro, mas claro mesmo, sem dúvida nenhuma, que ele era usuário. Tanto as passagens dele, como a forma dele de se portar, como a explicação dele de que ele estava indo para uma festa que ele ia ficar 5 dias, que ele ia fumar aquilo inteiro, era tudo verdade, pode ter certeza, eu te garanto.
E aquilo, mesmo sendo bastante droga, né, não era, claro, quilos, mas era um tantozinho bom, eu encaixei no 28. Agora, já teve situações que com menos droga do que isso, eu consegui perceber que era para venda, era destinado à venda, então é tráfico. Então o que o legislador pensou ali? Aqui vai dar confusão, esse negócio entre o 28 e o 33, o que é cada coisa? Então o que o legislador fez no artigo 52? Ele falou assim, delegado, no caso do tráfico, no caso da lei de drogas, além de descrever o que você fez, você também vai explicar o porquê de juridicamente ter definido pelo artigo 28 ou pelo artigo 33, ou 34, ou 35, que são os crimes de tráfico. Tudo bem, pessoal? Então, cuidado com isso. O relatório, como regra, é uma peça de caráter descritivo, mas temos essa exceção da lei de droga, que fala aí de uma tipificação, de um esclarecimento jurídico. Tudo bem? Cuidado com isso. E além do mais, né, vocês têm que analisar que o relatório ele é uma peça não vinculativa. O que é isso? Quer dizer que ele não vincula. Sim, não vincula quem? O Ministério Público, né? Como a gente falou hoje mais cedo, o indiciamento vincula o MP, o delegado indicia a pessoa por furto, por exemplo. Quer dizer que o MP não pode oferecer denúncia por roubo? Não, pessoal. O MP é o dono da ação penal, tá? Então presta atenção nisso. O relatório final não vai vincular o dono da ação penal, tá certo? Então, superados aí esse ponto do relatório final, prazo para fim do inquérito policial, vocês vão caminhando comigo, gente, dentro da persecução penal, né? A gente já tratou de princípios, a gente já tratou do começo do inquérito, as formas de início, as características do inquérito. E aí, chegamos à conclusão, falei do prazo, falei de como é concluído o inquérito policial, é uma peça única, relatório final, né? Lembrem, delegado não arquiva autos de inquérito. Se ele entende que não deu para achar o autor do crime, se ele entende que é para arquivar, o que ele faz? Ele relata e manda para o MP. Sim. Mas quando acaba então o inquérito, né? Como é que é? Para onde vai? Né? Para onde caminha a persecução penal nesse momento? Pessoal, segundo o CPP, artigo 10, parágrafo 1º, o delegado envia os autos para o juiz. E o juiz não tem o que fazer com os autos. Claro, ele não é dono da ação penal, ele não tem iniciativa, lembrem, inércia da jurisdição. Então o que o juiz faz? Ele abre vista para o dono da ação penal. No caso da ação penal pública, quem é? O Ministério Público. Então o Ministério Público vai ter vista dos autos. E o que nós estudamos agora é isso. O que o MP pode fazer com os autos, né? Nós já estudamos todo o inquérito policial. Agora chegou na mão do MP. O que esse promotor de justiça ele pode fazer com os autos? Promotor de justiça no caso da ação penal ser pública, né? Porque se a ação penal for privada, a própria vítima vai ter que contratar um advogado e ela mesma vai iniciar a ação penal. Tudo bem? Então, vamos aqui tratar do principal caso, 99% das vezes, ação penal pública. Quando o MP pega os autos, o que ele pode fazer? Está aí no quadro para vocês. Primeira coisa que ele pode fazer é oferecer uma denúncia pessoal, tá? E é o que normalmente ele faz na prática, oferecer uma denúncia, tá? A denúncia está descrita no artigo 41 do Código de Processo Penal, pessoal, que diz o seguinte: a denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, qualificação do acusado, os esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol de testemunhas. Enfim, é um dispositivo que traz como, de forma geral, o que toda denúncia tem que ter: classificação do crime, qualificação do acusado, rol de testemunhas, circunstâncias, tá certo? Nós não estudamos isso agora porque a peça inicial da denúncia, ela vai ser estudada tanto em ação penal, né, que é o nosso próximo ponto, quanto também em procedimento processual penal, que é tratado com o nosso querido amigo Anderson Gomes, promotor de justiça aqui no estado do Ceará, tá certo? Então, a primeira possibilidade do MP é oferecer a denúncia, que não é ponto de nosso estudo, mas você já sabe que
quando os autos chegam na mão dele, é isso que ele pode fazer, tá? A segunda possibilidade do Ministério Público, pessoal, é propor o acordo de não persecução penal, tá? Artigo 28A, introduzido na nossa legislação, no nosso Código de Processo Penal, pela Lei 13.964. E o artigo 28A ele diz que, não sendo o caso de arquivamento, né, e tendo o investigado confessado, ou seja, precisa de confissão circunstanciadamente a prática da infração penal sem violência ou grave ameaça, não pode ter violência ou grave ameaça, e a pena mínima ser inferior a 4 anos, o MP poderá propor o acordo de não persecução, desde que seja necessário o suficiente a reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente. Gente, acordo de não persecução penal é um tema que está explodido, né? Tema que está na moda, um tema novo, que ainda não deu tempo de cobrar, porque nós não tivemos prova esse ano, né? Por motivos muito claros aí. Então, o que acontece? Isso é muito importante. Isso é muito importante. A gente anuncia aqui o ANPP dentro do inquérito, por quê? Porque eu estou terminando o inquérito. E quando eu trato do final do inquérito, ele chega nas mãos do promotor. E o promotor vai fazer o quê? Ele vai propor a ação penal, ele vai propor a ANPP. Então, eu só anuncio porque você precisa conhecer esse caminho. Mas não é o momento exato também de tratar de acordo de não persecução penal. Isso também é tratado pelo Anderson, porque promotor de justiça, que ele pode analisar de forma muito tranquila com vocês isso daqui, porque é da prática, é do dia a dia dele. Tá certo? Então, nós chegamos aí a esse acordo. O Anderson vai tratar de acordo de não persecução penal com vocês. Ficou melhor assim. De qualquer forma, vocês têm que conhecer o básico. O que é o acordo de não persecução penal? Como o próprio nome diz, é um acordo feito entre acusação e defesa, para que a pessoa cumpra certas condições e não responda a processo penal. Todo mundo pode aproveitar-se desse acordo? Não, pessoal. Tem limites, como eu mostrei aqui para vocês. Não deve ser caso de arquivamento. O investigado tem que ter confessado o crime, né? O crime não pode ser com violência ou grave ameaça, então não cabe a ANPP, por exemplo, em roubo, em extorsão. E a pena mínima tem que ser inferior a 4 anos. Por exemplo, furto. Pena mínima do furto. Furto é de 1 a 4. A pena mínima, então, é 1. Pode? Pode sim. Furto qualificado. 2 a 8. A pena mínima é 2. Pode? Pode sim. Em tese, pode. Então, isso tudo você vai estudar com o nosso amigo Anderson Gomes quando tratar de acordo de não persecução penal. Tudo bem? Mas qual que é a terceira possibilidade, Rafael, do MP ao receber os autos, né, do inquérito? Primeiro, ele pode propor denúncia. Segundo, ele pode propor o acordo de não persecução penal. Em terceiro lugar, ele pode requerer diligências. O que é isso? O promotor ele pega os autos e aí ele chega à conclusão de que precisa fazer mais alguma coisa, tá? Então, para ele, não acabou. Tem que ouvir mais não sei quem, tem que requisitar as imagens ou os dados de mais não sei quem, e ele volta com os autos para o delegado de polícia. Isso é possível, Rafael? Sim. Tá onde? 16 do CPP. O Ministério Público não poderá requerer a devolução do inquérito à autoridade policial, senão para novas diligências imprescindíveis ao caso, ao oferecimento da denúncia. Tudo bem? Então, artigo 16 fala aí da requisição de diligências e, por fim, promover o arquivamento do feito. Então, a última possibilidade, pessoal, do promotor de justiça, quando ele recebe os autos do inquérito, é promover o arquivamento, conforme a gente já tinha conversado. E isso sim nós vamos estudar nesse momento, tá? Por quê? Porque propor a ação penal ou a ANPP vocês vão ver com o Anderson, mas a questão do arquivamento do inquérito nós vamos estudar nesse momento a partir de agora, tá? Então tá aí no quadro para vocês o arquivamento, o famoso arquivamento do IP. Vocês precisam conhecer, pessoal. Vem aqui para mim na tela, vocês precisam conhecer muito bem arquivamento. Tá? Por quê? Porque muitos inquéritos acabam sendo arquivados. Então, Rafael, o que eu preciso saber dentro de arquivamento? Eu preciso saber quem é que pode arquivar, quem é que não pode arquivar os autos do inquérito. Eu preciso saber da redação
do pacote anticrime a respeito de arquivamento. Depois eu preciso saber que houve uma decisão do STF suspendendo essa redação do pacote anticrime. Eu preciso saber quais são os motivos que podem gerar o arquivamento do inquérito policial. Enfim, eu preciso conhecer muito bem o tema do arquivamento. Beleza? Então é isso que nós vamos fazer a partir desse momento. Arquivamento do inquérito. Está aí na tela para vocês. Pessoal, em primeiro lugar, a decisão de arquivamento ela é complexa, tá? Por que é uma decisão complexa, Rafael? Porque ela não é tomada só por uma pessoa, tá? Ela é o quê, na verdade? É um pedido do MP, volta aqui, é um pedido do MP, né? Uma promoção pelo MP e uma homologação pelo juiz. Sem algum dos dois, não tem arquivamento do inquérito policial, pessoal. Precisa ter pedido do MP, precisa ter homologação por parte do juiz, tá certo? Já já nós vamos conversar sobre a suposta mudança que o PAC fez nessa complexidade da decisão, mas para esse momento é o que vocês precisam saber. As causas de arquivamento, Rafael, tá? Você está me falando quando é que acontece, né? E você está me falando que precisa do pedido do MP e precisa da homologação pelo juiz, tá? Mas eu quero saber quando é que vai ter arquivamento, Rafael. Em que casos que vai acontecer o arquivamento. E aí, eu vou chamar aqui a tela para mim e vou te dizer o seguinte. A nossa legislação foi silente. Ela falhou. Ou porque quis não dizer, ou porque passou em branco mesmo e esqueceu. Mas nós não temos no CPP algo que nos diga... dar-se-á o arquivamento, inciso 1, 2, 3, 4... Não tem isso. Então a doutrina teve que se virar. A doutrina teve que pegar e falar assim, olha, nós vamos ter que resolver, né? Existe o arquivamento, o CPP fez a previsão. Mas o CPP não diz onde, ele não diz quando é que vai acontecer o arquivamento. Nós vamos ter que achar um dispositivo análogo. E o que a doutrina fez então? Ela pegou dois dispositivos, pessoal. O 395 e o 397 do Código de Processo Penal. E usou de forma analógica. Por quê? Porque, olha só, o 395 ele fala da decisão de rejeição. Rejeição da denúncia, que é um passo um pouquinho mais à frente. Quando o Ministério Público oferece a denúncia, o juiz ele pode rejeitar a denúncia. E as hipóteses de rejeição estão no 395. E se o juiz recebe... mas depois da resposta à acusação, ele chega à conclusão de que tem que absolver sumariamente, ou seja, uma absolvição adiantada, uma absolvição anterior ao final do processo. Como que chama isso? Absolvição sumária. E os motivos da absolvição sumária estão no 397. Então, o que o doutrinador, o nosso doutrinador nacional fez? Ele pegou e falou assim, tá, então nós não temos um dispositivo que trata dos motivos do arquivamento. Mas é fato que nós temos dois dispositivos que tratam, um da rejeição da denúncia, que é logo em seguida, e outro que trata da absolvição sumária, que é um momento depois. Nós podemos usar esses dois e já matar tudo aqui no arquivamento do inquérito. Então vamos fazer isso. A partir de agora, então, nossas decisões de arquivamento vão ser baseadas de forma analógica nos artigos 395 e 397 do Código de Processo Penal. Tudo bem, pessoal? Então, resumindo para vocês, quais são as causas de arquivamento, se você quiser ler 395 e 397. São as causas de rejeição e absolvição sumária, mas que são usadas de forma analógica aqui para dentro do arquivamento. Tudo tranquilo? Tudo certo? Então, vamos lá. Vamos analisar essas decisões de forma breve, tá certo? 395 diz, lembrando, ele não fala, né, de forma expressa que é decisão de arquivamento, como eu falei agora, nós usamos de forma analógica, então cuidado com a redação. A denúncia ou queixa será rejeitada quando, for manifestamente inepta, né? Então, se fosse um caso que ia gerar uma denúncia ou queixa inepta, falta informações básicas, você já pode pedir o arquivamento. Seria o primeiro caso. Quando falta pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal, tá? Então, pessoal, se ali naquele caso concreto falta condição para o exercício da ação penal, o MP pode pedir já o arquivamento de pronto. Exemplo, naquele caso que
a ação penal é pública condicionada à representação, mas não tem representação. A representação não é uma condição da ação? Sim, nós vamos ver isso em ação penal. É uma condição específica, uma condição de procedibilidade específica. O MP pega e fala assim, pô, aqui, crime de ameaça, e não tem representação, a vítima não representou, a vítima nem foi na delegacia, não, arquivamento, tá? Por quê? Porque seria um motivo para gerar rejeição e a gente usa aqui como analogamente ao arquivamento. Tudo bem? Por fim, ainda dentro do 395, quando faltar justa causa para o exercício da ação penal. Tá certo? Ou seja, faltam elementos básicos, falta justa causa, falta elementos iniciais, né? Aquele caso que não há prova mínima, o MP olha assim e vê, pô, aqui não tem prova da materialidade, né? Não tem fumus commis delicti, não tem fumaça do cometimento do delito. Falta então justa causa. Vamos pedir o arquivamento de uma vez. Beleza, pessoal? Então, esses são as 3 causas do 395 que vão ser usadas de forma análoga para a nossa decisão de arquivamento. Não para por aí, como eu falei para vocês. Tem o 397, né? O 397 diz que após o cumprimento do disposto no 396A, não se importem com isso, por agora, né? O juiz deverá absolver sumariamente o acusado quando verificar. 2 pontos. E aí nós temos mais 4 motivos, nesse caso de absolvição sumária, que segundo a doutrina nacional vão ser usadas para justificar o arquivamento. Tudo bem? Então vem cá comigo. Inciso 1. A existência manifesta de causa excludente de ilicitude. Então ali, digamos que naquele caso que a gente está investigando, tem uma clara excludente de ilicitude. Né? A pessoa claramente agiu em legítima defesa. O MP recebe aqueles autos do inquérito e percebe ali que o cara só matou o terceiro porque ele estava sendo agredido fortemente, severamente por aquela pessoa. Não tinha como sair daquela situação se não fosse matando ele. O que é isso? Legítima defesa. Então o Ministério Público pode, no caso concreto, já pedir o arquivamento de pronto, tá? Com base no inciso 1. Inciso 2. A existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade. Beleza, pessoal? Então, se houver causa excludente de culpabilidade do agente, pode o MP já pedir o arquivamento. E por que salvo inimputabilidade? Porque se essa causa excludente de culpabilidade for a inimputabilidade, gente, aí nesse caso não tem arquivamento. A gente tem sim um processo penal, só que o que muda é que ao final, ao invés de ter pena, tem medida de segurança, mas isso não faz com que haja o arquivamento em si, também ponto visto lá em procedimento, tá? Inciso 3, que o fato narrado evidentemente não constitui crime, ou seja, o fato é atípico. Lembra do caso que eu citei para vocês do adultério, né? Um inquérito policial investigando o adultério, chega na mão do MP, ele olha aquilo e fala assim, uai, mas isso aqui não é mais crime? Isso daqui foi revogado lá no ano de 2005. O que nós vamos fazer aqui? Pedir arquivamento, né? Vamos usar como, de forma analógica, o 3973. E o 3974, quando foi extinta a punibilidade do agente. Beleza? Então, é o caso que o Ministério Público recebe um inquérito em que claramente já aconteceu a extinção da punibilidade. Que é um exemplo muito prático. Morte do infrator. A gente sabe que, infelizmente, nós vivemos em meio a uma guerra de facções, né? Em quase todas as cidades do Brasil, às vezes a facção X, Y, uma facção local, mas o fato é que existe uma guerra entre eles e muitas vezes você está investigando um cara por ter matado. Ele matou 1, matou 2, matou 3, você tem um monte de inquérito aberto contra ele, aí vem outro e mata ele. Está extinta a punibilidade dos crimes que ele cometeu, correto? Por quê? Porque ele morreu. O artigo 107, inciso 1 do Código Penal diz que a primeira causa extintiva da punibilidade é exatamente o quê? A morte. Se ele morreu, está extinta a punibilidade dele de todos os crimes de homicídio que ele cometeu. Às vezes o MP recebe aquilo ali, né? O MP pega aquele caso e fala assim, olha, tá morto, não tem o que fazer, o autor do crime morreu, está extinta a punibilidade, vou pedir o arquivamento do feito. Beleza, pessoal? Então, retomando, nós não analisamos aqui
causas diretas de arquivamento. Não foi isso. São causas que são usadas de forma analógica, tá? Segundo o que a nossa doutrina tem dito por aí. Tranquilo, pessoal? Então, as causas de arquivamento, se a gente for resumir, seria basicamente, né? Ah, professor, fala de forma mais simples para mim. O que pode gerar o arquivamento do inquérito policial, né? Quando chega lá para o promotor? Basicamente, gente, quando falta materialidade, quando falta autoria, quando falta prova e quando está extinta a punibilidade. Se você for analisar todas essas causas que a gente analisou aí a fundo e quiser resumir, você vai ver que todas elas entram nesses 4 pontos aí. Beleza? Seria uma forma mais tranquila de vocês encararem o ponto, tá certo? Sobre desarquivamento, pessoal, existe como desarquivar o inquérito policial? Sim, e isso já demanda aí necessariamente para vocês a leitura do artigo 18 do nosso Código de Processo Penal, tá? Lá ele fala exatamente disso. Surgindo novas provas, pode desarquivar. Mas é sempre que pode desarquivar, pessoal? É sempre que vai poder acontecer esse desarquivamento? Não, tá? Vai depender muito do motivo que gerou o arquivamento. Se o motivo que gerou o arquivamento fez coisa julgada formal, a gente pode desarquivar, que é o caso, por exemplo, da falta de provas que fala o artigo 18, e é ele que você precisa conhecer. Mas se o motivo do arquivamento fez coisa julgada material, ou seja, não dá mais para reanalisar, aí não dá para desarquivar. Para poder ajudar nesse conhecimento, para poder ajudar nesse aprendizado de vocês, qual é o motivo que pode gerar desarquivamento e qual é o motivo que não pode gerar desarquivamento, gente? Eu coloquei no material de vocês um quadrozinho que fala especificamente disso daí, tá? Um quadrozinho retirado daqui, ó, do Dizer o Direito, que é um site de jurisprudências que eu recomendo para todos os meus alunos, né, para acompanhar a jurisprudência atualizada. E lá tem algumas informações muito interessantes, uma delas, esse quadro aí que eu trago para vocês. Então, esse quadro, ele resume, né, todos os motivos de arquivamento e depois ele diz, é possível desarquivar se o arquivamento foi com base nesse motivo? Conheça esse quadro, tá? Mas lembrem-se que, na maioria das vezes, a gente está falando ali de falta de provas. E se é por falta de provas, é possível sim voltar a investigar, porque é isso que diz o artigo 18. Tudo bem, pessoal? Por fim, para terminar esse nosso bloco aqui, quero falar com vocês um pouquinho sobre o procedimento de arquivamento, tá? O procedimento de arquivamento, ele está no artigo 28. Artigo 28 do CPP, que foi alterado pelo pacote anticrime. Então, o que nós tínhamos antes? Antes, nós tínhamos o seguinte. MP pedia o arquivamento e o juiz, se entendesse que era o caso, se concordasse, o juiz homologava, né? Só que, no final do ano passado, final de 2019, veio o pacote anticrime e mudou isso tudo, né? O que ele fez? Ele tirou o juiz dessa análise. Ele tirou a decisão final do juiz. Ele falou, a partir de agora, o próprio Ministério Público arquiva e só submete a uma reanálise do Procurador-Geral de Justiça. Não tem mais juiz nessa decisão. Só que, galera, o que acontece? No começo desse ano agora, começo do ano de 2020, o STF suspendeu, como eu já disse hoje, várias inovações do pacote anticrime. Uma dessas inovações que o STF suspendeu foi exatamente essa daí, do artigo 28. Então a gente passa a ter a redação antiga. Por que isso, Rafael? Me explica. Isso eu vou guardar para explicar na próxima aula, tá? É importante, é um ponto básico, eu não vou correr com isso daqui. Na próxima aula a gente já inicia comigo explicando esse ponto para vocês. Muito obrigado pela paciência de vocês, muito obrigado por ter chegado até aqui. Bons estudos e novamente me coloco à disposição de vocês, seja nos canais pessoais, redes sociais, seja nos canais de atendimento do nosso curso, estejam à vontade para conversar comigo.
Um abraço, pessoal.